Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão e vamos continuar com as aulas das práticas de redação com vocês. Próximo ponto a destacarmos é a coesão e a coerência, tá? Vai ser dividido em duas partes e a gente vai poder trabalhar bem aqui com vocês o que é esse ponto tão fundamental numa redação para ser trabalhado, tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, né, em relação à coesão e à coerência. São mecanismos fundamentais para a construção do texto, né, para a construção textual. Então, fundamentais, a gente precisa ter esse domínio. E para que um texto ele consiga passar a mensagem que ele quer realmente ser eficaz, né, nessa transmissão, ele precisa fazer sentido para o leitor, certo? Então ele precisa ter uma fluidez e precisa transmitir essa mensagem com sentido para a pessoa. E além disso, né, ele tem que ter harmonia, né, de forma que seja fluida, né, a mensagem seja agradável também de se ler, tá? Isso é muito fundamental na redação, né? Na hora de você transmitir as suas ideias, colocar seus argumentos, ok? Então esses são os pontos fundamentais para a coesão e coerência, certo? Então a gente vai começar aqui com a coesão textual, essa primeira parte do vídeo. Coesão textual, o que seria isso no caso, né? E aí, essa coesão é um resultado, né, da organização do texto, né, de como esse texto está disposto. Então aqui, como ele coloca nessa primeira parte, né, é a disposição, né, e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases. Por que também, pessoal? Na coesão é fundamental para que a gente possa deixar tudo bem ligado uma a outra, uma frase a outra durante o texto, para não haver muita repetição de palavras, para que a gente possa, toda vez que terminar uma frase, terminar uma oração, né, que a gente já viu, a questão de oração e frases, a gente já chegue na outra quase sem perceber, a gente vai fluindo, porque a gente tem essas pontes, essas palavras que vão fazendo a coesão do texto, de uma para outra, ok? Então, ela colabora com a organização, então é fundamental para a organização e ocorre por meio de palavras chamado de conectivos. Então, a gente usa muito esse termo mesmo de conectivos para se referir, não é? A essas palavras que vão fazendo essas pontes. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos. Aí a gente vai aprendendo aqui sobre anáfora e catáfora. E o que acontece? Enquanto a anáfora retoma um componente que já foi colocado, então eu já usei uma palavra, e aí mais para frente, em vez de usar essa palavra novamente, eu uso uma outra, né, em substituição para não ficar repetitivo. A catáfora ela vai antecipar, ou seja, a gente vai falar de algo para depois realmente expressar de vez aquele termo que a gente quer. Bom? E assim vai contribuindo para a ligação, né, das frases que a gente precisa ligar umas a outra e a harmonia textual. Então vamos para o primeiro ponto referente à coesão textual, que é a referência. O que seria essa referência? A referência é dividida em 3 pontos. A gente tem a referência pessoal, que a gente vai usar pronomes pessoais e possessivos para se referir ao que a gente quer. Tá, vamos para os exemplos, né? Como assim pronomes pessoais e pronomes possessivos? A gente tem, por exemplo, a frase João e Maria casaram. João e Maria casaram. Então, aí se a gente continua... então isso é uma frase. E eu poderia ter uma outra frase aqui, né? Mas eu vou utilizar a coesão para que elas fiquem no mesmo texto ali, né? Seguindo... ter o mesmo período ali, né?
Então, olha só. João e Maria casaram, ponto. Eles são pais de Ana e Beto. Olha só, eu não coloquei de novo aqui. João e Maria são pais de Ana e Beto. Por quê? Porque eu já tinha falado deles. Então, como eu vou retomar quem eles são, em vez de utilizar os próprios nomes deles, eu coloco eles. Ou seja, um pronome pessoal. Né? Aqui, um pronome pessoal, no caso. E aí a gente retoma. Eles são pais de Ana e Beto. E a gente coloca aqui, que é uma referência pessoal anafórica, porque a gente está retomando João e Maria, certo? Então, olha só como a coisa não está funcionando. A gente também tem a referência demonstrativa. Como assim? A utilização de pronomes demonstrativos e advérbios, tá? Pronomes demonstrativos e advérbios. Então, é melhor, mais fácil a gente vender exemplos. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Arquivar a correspondência, certo? Como assim, professor? Então, o que a gente fez? Fiz todas as tarefas. Então, eu vou destacar que eu não fiz. Desta. Olha só. O que é desta, professor? Se a gente não tivesse essa segunda parte, ficaria difícil da gente compreender o que seria, né? Mas, como ela é catafórica, ou seja, é algo que ela está antecipando algo que ele vai tratar, então a gente tem aqui uma coisa textual demonstrativa. Por que demonstrativa, professor? Porque desta faz parte do pronome demonstrativo, como este, esta, né? Aí a combinação com deste, desta, neste, nesta, né? O nisso, nisto. Então, está demonstrando o que vai vir na frente. Está aqui, ó. Arquivar a correspondência. Então, eu falei do que vai vir antes do dia de aparecer. Então, isso aqui seria uma referência demonstrativa, por causa do desta, catafórica, tá bom? E também temos a comparativa. O que temos na comparativa? A utilização de comparações de semelhanças. Como assim, professor? Exemplo, mais um dia igual aos outros, não é? Aí, olha só, a gente tem aqui uma comparativa endofórica, tá? Isso aqui é mais para saber que o que a gente está se referindo, pessoal, está no próprio texto. Então, por exemplo, mais um dia, a gente está falando de um dia e a gente está comparando, dizendo que ele é igual a outros. Mas outros o que, professor? Então, a gente está comparando com outros e a gente já supõe. A gente está falando de dia, então igual aos outros dias. Mas a gente não coloca porque para não haver uma repetição aí. A gente já está referenciando ao que a gente já está tratando. Então, outros dias. Ok? Então, a gente tem esses três tipos de referências aqui. Beleza. Aquilo lá, então, era enquanto aqui, pessoal, era a referência, né, para coesão textual, vou até apontar aqui. Aqui nós temos o processo de substituição. Não é só referenciar, né? Olha, estamos se referindo àquele termo, não. A questão de substituição. Como assim, professor? A gente tem aqui que é substituir um elemento. Ele pode ser de nome, nominal, referente ao nome, né? Verbal ou frasal, né? Que tópicos frasais. Por outro, aqui, ó, então a gente vai substituir esse elemento por outro, que é uma forma de evitar as repetições, tá? Porque não houver. Olha só, vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Então, vamos à prefeitura amanhã. Então, olha só, observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição, que a gente está tratando, né, acrescenta uma informação nova ao texto. A gente não está só retomando, olha só, vamos à prefeitura amanhã. Quem seria se eles? Eu não estou mais me referindo à prefeitura, porque lá já apareceu. Então, substituir por eles. Eles irão na próxima semana. Ok? Então, essa é a diferença. Aqui, ó, no caso de João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto, o pronome pessoal de referência às pessoas
não acrescenta uma informação nova, porque a gente ainda está falando deles, né? Do João e da Maria, tá bom? E aqui vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana, né? Aí aqui que a gente está vendo aqui, né? Nesse caso, que, por exemplo, se a gente estivesse num texto maior e aí a gente tem outros grupos de pessoas também, por exemplo, a vizinhança está reivindicando, né? Aí vamos à prefeitura amanhã, né? Então a gente está falando aqui da prefeitura em si, ok? Então, quem seriam eles? Como a gente está acrescentando informação nova, e se fosse um texto maior, eles poderiam ser a vizinhança, outras pessoas que também irão à prefeitura. Então, eles irão a próxima semana, né? Eles quem? Aí, dependendo do contexto, a gente está colocando esses pontos aqui, né? Por exemplo, os vizinhos, né? Que estão precisando também, vizinhos. Essa é a informação nova que a gente vai vendo aqui, ó. Porque eles não estavam aparecendo, não falamos deles, mas dependendo do contexto, a gente sabe que são eles, tá bom? Então, onde é que eles vão? Eles vão aqui na prefeitura. Ok? E também temos, na coesão textual, a elipse, né? Elipse, conjunção e coesão lexical. Como assim, professor? A elipse, no caso, um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, pode ser omitido através da elipse. Como assim? Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Mas os quer? Quem é esse os quer? Aí a elipse a gente já tá... não tem termo nenhum, tá vazio aqui, mas a gente já sabe que é os ingressos para o concerto. Não precisamos, isso aqui já está referenciando bem, né? O que a gente está buscando, né? Então a elipse é você não precisar, você não mostrar, mas ao mesmo tempo saber o que se está se tratando, no caso. Tem a conjunção, que isso aqui é muito comum, a conjunção, porque a conjunção é uma classe gramatical muito usada para a ligação de duas frases, né? Duas orações, dois períodos, no caso, olha só. Ela liga, ela estabelece uma relação. Ó. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Porque eu poderia fazer uma frase só. Nós não sabemos quem é o culpado. Aí eu poderia colocar assim, ó, ele sabe quem é o culpado, por exemplo. Aí tá aqui o mais, que é a nossa conjunção. Ele que está referenciando aqui pra gente, ok? Tá dando essa ligação, está dando essa ligação para que a gente entenda o que está se passando aqui, ok? E a coesão lexical, o que seria isso? Consiste na utilização de palavras com sentidos próximos, né? A gente utiliza demais isso para não haver repetição, tipo sinônimos, hiperônimos. Como assim, professor? Quando você usa a palavra bonito, lá na frente, para não usar bonito de novo, eu posso usar lindo, né? Aí isso seria um sinônimo. Mas para hiperônimos, né? Pode ser algo mais específico ou algo mais amplo. Como assim? Olha só o exemplo aqui. Aquela escola não oferece condições mínimas de trabalho, ok? A instituição, ou seja, uma instituição pode ser um sinônimo, ou poderia ser algo maior, né? Que a instituição pode ser o quê? Pode ser um colégio, mas pode ser um hospital, um centro administrativo. Então, eu peguei, peguei uma hierarquia, por exemplo, e coloco aqui instituição, por exemplo, e aí aqui pode ser a escola, né? E aqui pode ser outras coisas, né? Mas eu utilizo para não haver repetição. A instituição está literalmente caindo aos pedaços, ok? Então a gente tem aqui a coesão lexical, tá? Substituindo por essas palavras muito importantes.
sinônimos, hiperônimos e nomes genéricos, ok? Muita coisa, né, pessoal? Mas é importante a gente ter essa noção da coesão textual, bem? Então a gente continua na próxima aula com a parte 2, tudo bem? Então é isso, pessoal. Até lá!